Que a paz do Cristo envolva todos os corações que aqui se encontram, sob o amparo dos bons espíritos. Bem-aventurados os que se reúnem em nome de Deus, pois a família que a divina providência uniu no amor e na fraternidade, nenhuma força da imperfeição poderá separar. Irmãos e irmãs, saibam que não é pelo acaso que seus caminhos se direcionaram a esta mensagem de fé e consolo. A lei divina, que é de amor e justiça, ordena cada passo de nossa jornada, e este instante de recolhimento é parte integrante do seu plano de progresso espiritual. Neste momento, desejamos depositar no íntimo do seu coração uma semente de serenidade e confiança. Você está, exatamente, no lugar onde sua alma necessita estar para aprender e crescer. O Pai Celestial, em sua infinita sabedoria, conhece cada detalhe do amanhã que se delineia para a sua existência. Enquanto repousava o corpo físico na noite passada, seu espírito era assistido por amparadores dedicados, que trabalham incansavelmente nos fluidos benéficos que sustentarão seus passos. Enquanto seu corpo descansava, esses espíritos protetores já laboravam nos quadros da vida, preparando oportunidades de crescimento, fechando portas que já não servem à sua evolução e abrindo novos caminhos que nenhuma força inferior poderá obstruir. E agora, enquanto estas palavras ecoam em seu íntimo, o Cristo sussurra segurança em seu espírito, oferecendo o bálsamo do consolo espiritual. Filho muito amado da criação, confia. Aquele que tudo vê e tudo sabe já foi à sua frente. Reflita por um instante com sua fé raciocinada. Nos momentos em que sua consciência repousava, Deus permanecia em plena vigília. Nos instantes em que você se sentia impotente diante dos desafios, a força divina se manifestava poderosa em seu favor. Enquanto você necessitava do repouso, a espiritualidade amiga estava em plena atividade, tecendo a rede de amparo que o sustenta. Eis uma grande verdade para a sua vida hoje. À luz da doutrina espírita, você não está sozinho, tentando forçar um caminho incerto com suas próprias ilimitadas forças. Você está, na realidade, percorrendo uma estrada cujos passos já foram traçados pela sabedoria celestial, de acordo com as necessidades de seu progresso espiritual. Nesta manhã, permita que estas verdades se harmonizem em seu coração. Você já possui em si mesmo todos os recursos morais necessários para que Deus inicie a sua obra de renovação em sua vida. Assim como foi perguntado a Moisés, pelo princípio inteligente do universo, o que tens em tua mão? Podemos refletir juntos. Moisés não portava um exército, não ostentava riquezas materiais, nem possuía status perante o mundo. Ele tinha apenas um simples cajado de pastor, um instrumento de trabalho cotidiano. No entanto, quando consagrado a uma vontade superior, aquele objeto comum foi transformado em um instrumento extraordinário, capaz de abrir mares e simbolizar a autoridade moral frente à opressão. Enquanto Moisés segurava algo aparentemente insignificante, a divina providência preparava uma manifestação poderosa de seu amor. E considere, igualmente, a lição do jovem Davi. Quando a ameaça do gigante Golias se ergueu, Davi não se revestiu de armaduras pesadas ou de armas convencionais. Sua força residia em uma fé inabalável. Ele se inclinou junto a um ribeiro sereno e recolheu 5 singelas pedras lisas. Apenas 5 pequenas pedras. Nada que impressionasse pela aparência ou que causasse temor. Mas uma vez colocadas nas mãos de um coração puro e confiante, aquilo que a arrogância do mundo desprezava tornou-se, perante as leis divinas, uma força incontrolável. Esta é a mesma e consoladora verdade para você hoje, querido irmão, querida irmã. A grandeza da bênção não reside na dimensão do que você possui ou oferece, mas no imenso poder daquele que tudo abençoa e transforma. Ou meditemos, ainda sobre a passagem evangélica do jovem menino, narrada no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trazia consigo apenas 5 pães e 2 peixinhos, uma quantidade ínfima,
completamente inadequada para saciar uma multidão, algo que a lógica humana não poderia fazer qualquer diferença. Mas quando ele entregou, com simplicidade e boa vontade, esses parcos recursos às mãos sábias e amorosas de Jesus, o Mestre os multiplicou, abençoando milhares e operando um milagre que até hoje nos fala ao coração. Aquele menino não precisava ser mais experiente, mais erudito ou mais abastado. Ele apenas precisou ter o gesto sublime de oferecer o pouco que tinha. E da mesma forma, o plano espiritual lhe diz: neste momento, traze-me o teu pouco, a tua boa vontade, a tua fé ainda vacilante, e eu o transformarei em muito. Com imensa gratidão ao Pai de infinita bondade, que nos reúne no colo de sua misericórdia, iniciamos este momento de prece e de sincero recolhimento. Irmãos e irmãs do caminho, unamo-nos em pensamento e sentimento, elevando nossa vibração para que possamos, juntos, sintonizar com os planos superiores e receber a chuva de bênçãos e fluidos benéficos que o mundo maior não cessa de derramar sobre todos os corações bem intencionados. Que a luz divina de nosso Mestre, Jesus, ilumine nossos entendimentos e aqueça nossas almas, permitindo-nos compreender, com serenidade e fé raciocinada, que a verdadeira vitória não reside apenas no nosso esforço pessoal, por mais nobre que seja, mas, sobretudo, na nossa humilde e confiante entrega à vontade do Altíssimo. É no ato de nos rendermos conscientemente ao seu amoroso amparo que encontramos a força para prosseguir. Neste instante sagrado, enquanto em quietude, ouvimos a voz da consciência, acreditamos que os espíritos protetores, nossos irmãos mais experientes, se aproximam de cada um de nós. Através dos fios sutis do pensamento e da inspiração, eles sussurram ao nosso íntimo, com a suavidade de quem ama e compreende: filho, filha do coração, o Pai te vê. Ele conhece a profundidade de tua alma, a natureza de tuas lutas e o conteúdo de tuas esperanças. Ele sabe perfeitamente o que o teu caminho espiritual te reserva, as lições que precisas aprender e as bênçãos que te fortalecem. Confia nele, segue os seus divinos ensinamentos e não te deixes dominar pelo temor, pois estás eternamente amparado. Portanto, declaremos juntos nesta manhã que se inicia, com a certeza que nasce do fundo da alma. Pela divina providência, estou exatamente onde necessito estar para o meu progresso espiritual. Deus, em sua sabedoria infinita, nunca se atrasa. Ele não é um pai distante, mas uma presença viva e constante em nossa jornada. Sua fidelidade é o alicerce sobre o qual podemos construir nossa existência, certos de que Ele, que conhece o amanhã, já prepara o terreno de nossas vidas com a perícia do divino jardineiro. Antes de aprofundarmos nossa prece, queridos irmãos, convido-vos a permanecerem comigo em espírito de comunhão até o final deste momento de elevação, porque a prece que estamos prestes a fazer, no contexto consolador da doutrina espírita, não é um amontoado de palavras vazias. É um ato de vontade, um potente instrumento de renovação íntima. É uma liberação de energias salutares, uma declaração de confiança na proteção dos bons espíritos e um apelo sincero pelo amparo do céu para todos os momentos de nosso dia. Se orarmos com o coração aberto e a fé que opera transformações, levaremos conosco a verdadeira paz do espírito, a esperança que não se cansa e uma confiança inabalável para tudo o que tivermos de enfrentar, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, respiremos fundo, acalmemos nosso coração tão atribulado pelo mundo e simbolicamente abramos as mãos, num gesto de quem tanto recebe quanto se oferece. Juntos, adentremos a presença amorosa do Criador, certos de que o futuro está em suas mãos sábias e que seu plano para cada um de nós é sempre um convite à felicidade real, à fraternidade e ao amor caíte.
Pai nosso que estás nos céus, rendemos-te graças por nos permitires estar neste momento exatamente onde precisamos estar para nossa evolução. Estou aqui nesta manhã que me ofereces, não como um espírito perdido nos labirintos da dúvida, não como uma alma ignorada ou esquecida no vasto universo, mas como um ser divinamente plantado por tua mão amorosa, em solo fértil para o meu crescimento. Agradeço-te, Pai misericordioso, por cada passo da minha jornada terrena, dado no ontem e em todos os meus ontens reencarnatórios. Se esses passos foram de alegria ou de dor, se foram dados com a clareza da razão ou envoltos nas sombras da confusão, todos, sem exceção, me conduziram a este instante preciso. E este instante é profundamente sagrado, porque tu, Senhor, estás presente nele assim como estás em todos os momentos. Declaro com o coração cheio de fé que esta manhã não é um tempo desperdiçado, que esta estação da minha vida não é infrutífera, que este ar que enche meus pulmões e este sopro de vida que me anima não são em vão. Para ti, ó Pai, que transformas até mesmo nossas quedas em degraus para a elevação, nada é desperdiçado. Todas as experiências são aproveitadas em teu quadro educativo. Abençoo-te, Pai amado, porque tudo o que possuo, tanto no plano material quanto no espiritual, é suficiente quando colocado em tuas mãos. Posso não ter as riquezas transitórias do mundo. Posso não exercer influência perante os homens. Posso não ostentar os títulos que a sociedade tanto preza. No entanto, o que trago em minha alma, minhas conquistas íntimas, minhas pequenas virtudes em germe e minha vontade sincera de melhorar, quando sinceramente entregues a ti, tornam-se mais do que suficientes. Assim como Moisés, confiando na vontade maior, ergueu um simples cajado para realizar a sua obra. Assim como Davi, com fé, estendeu a mão para as pedras lisas do ribeiro, que assim como o menino anônimo da narrativa evangélica abriu sua singela cesta, com 5 pães e 2 peixes, eu abro hoje as mãos do meu coração e da minha alma perante a tua presença. O que possuo em termos de mérito pode ser pequeno. O que trago de bom pode parecer insignificante perante a grandeza do universo. O que carrego de qualidades pode não impressionar a opinião dos homens, mas eu sei, pela fé raciocinada que o Espiritismo me oferece, que quando o mais ínfimo dos meus esforços toca as mãos do amor maior, ele se transforma, se multiplica e se torna instrumento do bem. Multiplica, ó divino lavrador, a semente do bem que eu te entrego. Recebe o que em mim é ainda ordinário, mesclado de imperfeições, e sopra sobre a minha alma o fluido divino do extraordinário celeste. Toma o que é fraco e vacilante no meu caráter e preenche esses espaços com a tua força moral. Toma o que é comum e trivial nos meus dias e marca a minha passagem com a tua glória, que se manifesta na prática sincera da caridade e da fraternidade. Confesso, perante ti, meus mentores espirituais, que confiarei a ti os meus pequenos e humildes começos. Não desprezarei, Pai, o dia das pequenas coisas, conforme a sábia exortação. Não menosprezarei o que parece diminuto aos olhos do mundo, o que parece frágil perante as tempestades da vida, o que parece inacabado na minha caminhada. Lembrarei, como nos ensinam as leis da natureza, que todo carvalho majestoso começou sua história como uma pequena bolota, que todo rio poderoso nasceu de um simples fio de água, que toda grande história de redenção começou com um único ato de amor. Confio a ti, Senhor, os meus pequenos começos, as minhas intenções ainda tímidas, os meus primeiros passos na senda do bem. Pois no teu reino de justiça e amor, as pequenas coisas, quando regadas com a boa vontade, se tornam grandes bênçãos. As coisas sincera e desinteressadamente entregues se tornam sagradas oferendas. Que as coisas aparentemente fracas se tornam armas poderosas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que é amor. Declaro, com a convicção que a doutrina espírita me inspira, que o teu favor, manifestado através das leis perfeitas que regem o universo, é infinitamente maior do que o meu mero esforço pessoal.
Eu poderia me esforçar até o cansaço, suar em minha labuta e me dedicar com afinco, e ainda assim, se não estiver alinhado com a tua lei, fracassarei em meu objetivo maior de ser feliz. Mas um único sopro do teu amor, uma centelha da tua bênção em minha vida, pode abrir portas que minha força bruta jamais conseguiria transpor. Um sussurro de inspiração dos teus mensageiros espirituais pode me conduzir mais longe, em termos de progresso moral, do que anos de trabalho humano desprovido de luz. Um toque da tua graça, através dos fluidos benéficos que nos envolvem, pode acelerar processos que a limitada visão humana julga impossíveis. Nesta manhã, escolho, com o livre arbítrio que me concedeste, descansar no oceano do teu amor. Escolho caminhar sustentado pela tua graça, que se manifesta nas oportunidades de recomeço que a reencarnação nos oferece. Escolho acreditar com fé inabalável que o que tu abençoas nenhuma força do mal pode amaldiçoar verdadeiramente. O que tu abres para o nosso crescimento, nenhum obstáculo do caminho poderá fechar definitivamente. E a tua palavra, que é lei de amor e caridade, não retornará a ti vazia, mas produzirá os frutos que lhe aprouver. Meu esforço, meu trabalho no bem, importa sim, pois é através dele que edifico meus próprios méritos e me aprimoro. Contudo, não é o meu esforço sozinho que me sustenta nas horas de provação. É o teu amparo imerecido. É a tua misericórdia que coroa o meu trabalho com a paz de consciência. É o teu sorriso de aprovação, sentido no íntimo, que me sustenta nas lutas. É a tua bênção de consolo espiritual, que alarga o caminho sob os meus pés, tornando suave o jugo e leve o fardo, como ensinou Jesus. Aceito, Pai querido, o teu não com a mesma gratidão com que celebro o teu sim. Ensina-me através dos exemplos do Cristo e da com imensa gratidão ao Pai de infinita bondade, que nos reúne no amparo da prece. Elevamos nosso pensamento, confiantes na misericórdia divina que a todos acolhe. Em nome de Jesus, o governador da terra, modelo e guia, e sob a assistência amorosa dos nossos mentores espirituais, buscamos sintonia com a luz maior para renovar nossas forças e firmar nossos passos no caminho do bem. Que a serenidade do Cristo envolva nossos corações, amenizando as sombras da inquietação. Amparados pela fé raciocinada, que nos é concedida pelo Consolador Espiritismo, compreendemos que a jornada evolutiva se faz passo a passo e que cada experiência, mesmo aquela que se assemelha a um desvio, é uma oportunidade sagrada de aprendizado e crescimento, um compromisso divino com o nosso progresso espiritual. Assim como o Mestre Jesus, na incomparável narrativa evangélica, soube multiplicar os 5 pães e 2 peixes para saciar a multidão, nós também, hoje, lhe oferecemos nossos humildes recursos. Entregamos em suas mãos amorosas nossos talentos ainda incipientes, nosso tempo que nos parece escasso e nossas possibilidades que julgamos limitadas. Senhor, depositamos em vós nossa pequena oferta, certos de que, sob a ação dos fluidos benéficos que vós cercam, o pouco se transforma em abundância, o insuficiente se torna transbordamento, e o ordinário se reveste da bênção do serviço à coletividade. Nós te entregamos nosso tempo, ó doador de todas as horas, para que o multipliques em ações frutíferas que ecoem na eternidade. Oferecemos nossos talentos, ainda em estágio de germinação, para que os amplies e direciones em favor da tua obra de amor e caridade. Consagramos nosso tesouro, seja ele qual for, para que, abençoado por ti, possa servir de sustento e alívio aos corpos e almas que padecem necessidade. Apresentamos nosso testemunho, nossa vivência, para que inspires outros corações à busca da verdade e da reforma íntima. Tudo o que temos, tudo o que julgamos possuir e tudo o que somos é uma dádiva vossa. Por isso, humildemente vos suplicamos, recebei nossa oferenda, partia, abençoai-a e distribui-a, divino agricultor, pelos caminhos da humanidade, até que os famintos de pão e consolo sejam saciados,
e os cestos de nossas possibilidades transbordem de bem-estar e paz. Para ouvir tua voz, que fala na intimidade da alma, buscamos o recolhimento interior. Em um mundo de tantos ruídos, da agitação desenfreada e do tumulto de nossos próprios pensamentos, ensina-nos a virtude do silêncio. Ajuda-nos a aquietar o espírito, para que, na calma da prece, possamos perceber o suave sussurro dos benfeitores espirituais, que nos orientam com paternal cuidado. Tal como foi ensinado ao profeta Elias, que não te encontrou no vendaval, no terremoto ou no fogo, mas no suave sussurro da brisa leve, permite-nos discernir no íntimo da consciência a diferença entre os gritos aflitos do medo e a voz tranquila e segura da fé operante. Nessa quietude sagrada, nos curvamos perante a vossa sabedoria, dispostos a ouvir com atenção e a seguir com passo firme o roteiro que nos traças para esta jornada. Levantamo-nos hoje com serena ousadia, pois sabemos que não estamos abandonados na senda terrestre. A doutrina consoladora nos assegura que temos à nossa volta uma legião de amigos do plano espiritual, sempre prontos a nos amparar. Não caminhamos com as mãos vazias, pois carregamos contigo a centelha divina. Não vagamos sem propósito, pois a lei do progresso nos impele para a frente, e foste vós mesmo, Jesus, quem nos colocou por misericórdia e justiça, exatamente nas circunstâncias que mais necessitamos para nosso adiantamento. Levantamo-nos porque sentimos o vosso favor, que se manifesta nas oportunidades de servir. Vosso Espírito, que é a própria luz, brilha em nossa intimidade, e a voz da consciência, retificada pelo Evangelho, nos guia. Levantamo-nos porque nosso pouco, uma vez abençoado por vós, torna-se mais que suficiente. Nossa aparente fraqueza, quando oferecida com humildade, transforma-se em força ativa na prática do bem. E nosso ainda não, nosso momento de espera, é sagrada preparação para o tempo perfeito que somente vossa sabedoria eterna pode determinar. É com este sentimento de profunda confiança que oramos. Oramos com o fogo do entusiasmo pela caridade. Oramos com a fé que busca compreender. Oramos na doce rendição de quem se sabe filho de um Pai que é todo amor. Oramos com gratidão no coração pelo lugar, pela família e pelas provas que hoje nos cabem. E oramos também com terna expectativa pelas veredas de luz por onde mais adiante nos conduzirás. Esta prece é a nossa declaração de amor à vida que nos concedes. É o canto de nossa alma, que reconhece estar a cada momento exatamente onde precisa estar. Porque nosso Pai, que vê o passado, o presente e o futuro, sabe perfeitamente o que nos reserva o amanhã. Senhor, em particular, vos convidamos a habitar conosco nos períodos de espera. Aprendemos nos ensinamentos dos espíritos superiores que a espera não é tempo perdido, nem castigo, mas sim bendita oportunidade de preparação íntima. Assim como a semente precisa permanecer oculta no seio da terra, em aparente inatividade, para depois germinar com vigor, nosso coração também precisa permanecer firmemente plantado nas verdades do Evangelho, antes que os frutos do destino, por vós planejados, possam ser revelados em toda a sua plenitude. No silêncio da espera, continuas a falar ao nosso espírito através da intuição e dos bons pensamentos. Na aparente demora, continuas a mover as testes do destino, organizando o cenário para nosso maior bem. E mesmo nas horas de sombra e aparente escuridão, continuas a ser a luz inapagável, que nenhuma treva pode ofuscar. Ensina-nos, portanto, a abraçar os momentos de expectativa com gratidão no coração, certos de que cada instante, cada pausa, está sob o amparo de vossas mãos e, assim, confiamos alegremente em vós, sabendo que nenhuma estação de nossa vida é desperdiçada em teu amoroso plano. As estações de júbilo e as de lágrima, as estações de construção e as de necessária ruptura, as estações de abundância e as de provação e poda, todas, sem exceção, se curvam diante de vossa soberana bondade e justiça. Nada em nossa caminhada é sem sentido. Nenhuma lágrima é esquecida. Nenhum esforço é em vão.
Nenhuma dor é infrutífera. Sois o Deus que utiliza a fome para nos ensinar a dependência do alto, as tempestades para revelar vosso poder sustentador, os desertos da vida para moldar nosso caráter e solidificar nossa paciência, e os vales escuros para nos provar vossa eterna proximidade. O que as forças do mal podem chamar de atraso, vós chamais de projeto divino. O que o mundo, na sua visão limitada, intitula de fracasso, vós denominais de alicerce necessário para uma construção mais sólida e duradoura. Confiamos em ti, Senhor, com genuína alegria, porque compreendemos que a verdadeira alegria não é a ausência de provas ou lutas, mas a certeza interior da vossa presença amorosa em todas as estações de nossa existência. Mantemos nossos olhos do Espírito fixos em ti, e não na nossa falta, que tantas vezes se faz barulhenta em nossa mente. A falta grita, apontando insistentemente para o que ainda não temos, para o que nos faz falta. Mas a fé, essa luz da razão, sussurra em nosso íntimo: eleva tua visão. A fé nos convida a olhar para aquele que é o dono de todas as coisas, o Pai que possui os recursos infinitos do universo. A fé, amparada na lei divina, declara com segurança que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória. Por isso, hoje neste momento, elevamos nosso olhar para além das dificuldades materiais, para além dos prazos que nos angustiam, para além das impossibilidades que a razão humana nos apresenta, para além dos medos que nos assaltam e dos vazios que sentimos. Nossos olhos estão fitos em ti, Jesus, o autor e consumador de nossa fé, o princípio e o fim, o divino pastor que jamais abandona suas ovelhas. Nossa falta momentânea não nos define, é vossa presença constante que nos sustenta. Nossa aparente escassez não nos limita, é teu Espírito, agindo através de nós, que nos fortalece. Recusamo-nos a nos curvar ao pânico da insuficiência, porque caminhamos ao lado do Deus para quem nada é impossível, aquele que é sempre mais do que suficiente. Depositamos, pois, em vossa sabedoria infinita, os próximos passos de nossa jornada evolutiva. Reconhecemos que nossa sabedoria é diminuta, nosso conhecimento falível e nosso entendimento cercado de sombras. Mas vossa sabedoria, ó Pai, é ilimitada, é tesouro inesgotável, mais elevada que os céus, mais profunda que os abismos oceânicos, mais ampla que a própria noção do tempo. Vós conheceis o fim desde o princípio, e o princípio desde o fim, contemplando os caminhos que nossas vistas não alcançam, e compreendendo os resultados que nossa mente não pode calcular. Apoiamo-nos em vós, com a confiança de uma criança que se entrega aos braços seguros do Pai. Entrego aos amados mentores espirituais, espíritos protetores que nos amparam nesta jornada de evolução, vos dirijo esta prece com o coração aberto e confiante. Se abrirdes um caminho à minha frente, não temerei. Espíritos de luz, ensinai-me a seguir o ritmo do progresso espiritual, a compreender que cada experiência traz sua lição, e que mesmo os desvios aparentes fazem parte do plano divino quando me deixo guiar pela luz da providência. Entrego em vossas mãos os recursos que possuo, por menores que sejam. Sei que o pouco, quando oferecido com amor e desprendimento, multiplica-se pelo amparo dos bons espíritos. O que me parece insuficiente transforma-se em abundância quando envolvido pelos fluidos benéficos da espiritualidade superior. O simples e comum pode tornar-se extraordinário quando tocado pela luz divina. Ofereço-vos meu tempo, que ele seja multiplicado em aprendizado eterno. Ofereço-vos meus talentos, que sejam ampliados para o bem comum. Ofereço-vos meus recursos, que sirvam para consolar e amparar outros corações. Ofereço-vos meu testemunho, que ele inspire fé raciocinada e esperança renovada. Tudo o que tenho pertence à obra do Criador. Tudo o que possuo é instrumento de caridade. Tudo o que sou é centelha divina em progresso. Abençoai e direcionai estas oferendas, amados protetores, até que os corações famintos encontrem consolo espiritual
e a paz do Espírito transborde em todos. Humilho-me para ouvir vossa voz suave e esclarecedora. Não o tumulto das paixões terrenas, não o barulho das ilusões materiais, não o caos dos meus próprios pensamentos desorganizados, mas o sussurro sereno da intuição elevada, aquela voz íntima que vem dos espíritos superiores. Ensinai-me a cultivar o silêncio interior para que possa ouvir-vos. Ensinai-me a afastar as distrações materiais para que possa reconhecer vossa orientação sutil. Ensinai-me a discernir entre os impulsos do medo e os sopros da fé raciocinada. Assim como os grandes missionários aprenderam que a presença divina não se manifesta apenas nos grandes acontecimentos, mas também na quietude da prece sincera, deixai-me compreender que estais sempre presentes, mesmo quando não percebo vossas manifestações evidentes. E nessa serenidade interior, curvar-me-ei com humildade, ouvirei com atenção plena e seguirei de perto vossa orientação neste novo dia. Nesta manhã ergo-me com confiança, porque não estou só. Não estou desprovido de amparo. Não caminho sem propósito divino. Ergo-me porque fui chamado ao trabalho do bem. Fui preparado espiritualmente e colocado exatamente onde preciso estar, para meu próprio progresso e utilidade fraterna. Ergo-me porque a proteção espiritual está sobre mim. A luz divina habita em meu espírito imortal, e vossa voz ilumina meu caminho. Ergo-me porque meus recursos limitados são suficientes quando envolvidos pela energia do amor universal. Minhas imperfeições tornam-se oportunidades de crescimento sob vossa proteção. Meu presente é preparação para um futuro que ainda não compreendo plenamente, e assim oro com fervor sincero. Oro com fé raciocinada. Oro com entrega consciente. Oro com gratidão profunda pela estação em que me encontro. E oro com expectativa serena pelo caminho que se revelará. Esta é minha declaração de confiança. Este é meu cântico de esperança. Estou exatamente onde preciso estar, porque a providência divina conhece cada etapa do meu progresso espiritual. Amados protetores, convido vossa presença para os períodos de espera que atravesso. Recuso-me a ver a espera como tempo perdido. Esperar não é castigo nem abandono. Esperar é preparação necessária ao amadurecimento espiritual. Assim como a semente deve permanecer oculta na terra antes de brotar em vida nova, meu espírito deve permanecer firme nas promessas divinas antes que os frutos do destino se manifestem. No silêncio, continuais a me instruir. Na aparente demora, continuais a operar transformações. Na escuridão das provas, continuais sendo a luz que nenhuma sombra pode apagar. Ensinai-me a abraçar os períodos de espera com gratidão, reconhecendo que cada instante é oportunidade de progresso sob vossa proteção. E confio alegremente, amados mentores, que nenhuma experiência é desperdiçada no plano divino. As estações de alegria e as estações de lágrimas. As estações de construção e as estações de transformação. As estações de abundância e as estações de despojamento. Todas servem ao propósito maior da evolução espiritual. Nada é sem sentido no universo moral. Nada é desperdiçado. Nada é esquecido pela justiça divina. Sois os espíritos que usam as dificuldades para ensinar dependência consciente da providência. As tempestades para revelar força interior, as provas para moldar o caráter e os vales sombrios para demonstrar vossa proximidade constante. O que as forças inferiores chamam de atraso, vós chamais de plano evolutivo. O que o mundo material chama de fracasso, vós chamais de fundamento necessário. Confio em vós com alegria profunda, porque alegria não é ausência de dificuldades. Alegria é a presença da luz espiritual em todas as estações da vida. Mantenho meus olhos voltados para a luz divina, não para minhas limitações materiais. A sensação de falta é barulhenta e insistente. Ela grita em minha consciência. Ela aponta para o que não possuo no plano material. Mas a fé raciocinada sussurra: eleva teu olhar. A fé ensina. Contempla a abundância infinita da criação. A fé declara: a providência divina supre todas as necessidades,
segundo o plano de progresso de cada espírito. Então, neste dia, elevo minha visão acima das preocupações imediatas, acima dos prazos terrenos, acima das aparentes impossibilidades, acima dos temores infundados, acima dos vazios momentâneos. Meus olhos fixam-se na luz espiritual, origem e destino de toda a evolução, princípio e fim de toda a jornada, amparo que jamais abandona seus filhos em progresso. Minhas limitações não me definem, vossa presença me sustenta. Minha escassez material não me aprisiona. Vossos fluidos benéficos me fortalecem. Não me curvarei ao medo da insuficiência, porque caminho amparado por espíritos que representam a abundância infinita do amor universal. Confio em vossa sabedoria para os próximos passos desta jornada evolutiva. Minha compreensão é limitada, meu conhecimento é parcial, meu entendimento é imperfeito, mas vossa sabedoria, amados mentores, é vasta, é inestimável, mais elevada que posso conceber, mais profunda que consigo alcançar, mais ampla que o tempo pode medir. Conheceis o propósito desde o princípio e compreendeis cada etapa do caminho. Vedes as possibilidades que não consigo enxergar. Compreendeis os desdobramentos que não posso calcular. Apoio-me em vós com a confiança de quem reconhece a superioridade da orientação espiritual. Entrego minhas decisões, meus planos, minhas estratégias, minhas aspirações, e os coloco sob vossa orientação esclarecida. Dirigi meus passos, amados protetores. Se devo avançar, abri o caminho com vossa luz. Se devo pausar, colocai em meu espírito a serenidade da espera consciente. Se devo mudar de direção, falai através da voz íntima da intuição esclarecida. Este é o caminho, segue-o com confiança. Não me deixeis avançar com presunção, nem retroceder com temor, mas caminhar em harmonização com o plano divino que me destina ao progresso. Elevo meu pensamento em gratidão por transformardes a preparação em bênção espiritual. O que o mundo material considera esforço perdido, vós transformais em conquista eterna. As preces silenciosas, as lágrimas invisíveis aos olhos humanos, os sacrifícios oferecidos sem testemunhas, as longas noites de vigília interior, as disciplinas solitárias do autoaperfeiçoamento, tudo isso é matéria preciosa na oficina divina das transformações espirituais. Sois os artífices da evolução, e somos o barro que se deixa moldar. Moldais, refinais, transformais, e quando chega o momento propício, apresentais o Espírito renovado como testemunho da misericórdia divina. Amados mentores, relevo meu pensamento em gratidão, não apenas pelas bênçãos que já percebo, mas pelas bênçãos ainda em formação nos planos invisíveis. Agradeço não apenas pelas oportunidades já manifestadas, mas pelas portas que preparais em segredo, segundo os desígnios da providência. Reconheço com humildade não apenas as vitórias já experimentadas, mas as conquistas espirituais já escritas no livro da vida, aguardando sua manifestação no tempo oportuno. Minha preparação não é vã, ela é sagrada, necessária, reservada para algo maior do que posso compreender com minha visão limitada. E agora, com fé raciocinada e confiança serena, declaro: estou no plano divino que me conduz ao progresso, e a providência conhece cada etapa do caminho. Posso não conhecer os detalhes da jornada, mas conheço a sabedoria que a planeja. Posso não enxergar todo o caminho, mas reconheço a luz que me guia. Posso não saber o tempo exato, mas confio na ordem perfeita que rege todas as coisas, e isso é suficiente. Declaro com consciência plena: meu futuro não está nas mãos das incertezas humanas, mas sob a proteção da justiça divina. Meu destino não é controlado pelas circunstâncias materiais, mas pela lei de amor que governa o universo. Minha história não é ditada pelo acaso, mas pelo propósito evolutivo de um espírito imortal em marcha ascendente. Não temerei o amanhã, porque o amanhã já está presente na eternidade do plano divino. Declaro à minha alma: ergue-te com coragem.
porque estás amparada pela proteção espiritual. Declaro à minha mente: aquieta-te em paz, porque a sabedoria superior conhece o caminho. Declaro ao meu corpo: fortalece-te, porque os fluidos benéficos te renovam. Declaro ao meu coração: alegra-te, porque não estás abandonado. És amado pela fraternidade universal. Cada passo que dou é amparado pela proteção invisível. Cada oportunidade que se apresenta está ordenada segundo o meu progresso. Cada estação que atravesso tem propósito educativo. Cada prova que enfrento é temporária e instrutiva. Cada bênção que recebo é multiplicada quando compartilhada com caridade. Amados protetores, proclamo isto nos planos elevados. Reconheço isto no plano material. Gravo isto em meu espírito imortal. Estou no plano divino e a providência conhece cada passo da jornada. Que esta verdade seja o cântico do meu despertar, a âncora da minha jornada diária, o consolo espiritual das horas sombrias. Que esta certeza silencie toda a ilusão perturbadora, calme todas as tempestades íntimas e rompa todas as correntes que me prendem à matéria. Com toda a minha fé raciocinada, com toda a minha voz interior, com toda a minha força espiritual, encerro esta prece com gratidão profunda e confiança inabalável. Que a paz do Espírito permaneça em meus pensamentos, que a luz divina ilumine meu caminho, que os espíritos superiores me amparem em minha jornada evolutiva. Assim seja, pela misericórdia infinita e pela lei de amor que nos une a todos na grande fraternidade universal. Se ainda acompanhais esta reflexão, significa que vosso coração anseia pela elevação espiritual. Significa que não estáis aqui por casualidade. Significa que vossos mentores espirituais vos guardaram porque desejam plantar algo profundo em vossa alma. E quero que compreendais. O fato de ainda estardes aqui é, por si só, um sinal de que a luz espiritual vos busca. Minha prece é que esta reflexão, estes ensinamentos e esta meditação sejam um verdadeiro consolo espiritual para a vossa vida. Não apenas inspiração momentânea, mas semente que germinará em transformação real do ser. Permitam-me compartilhar algo sincero do coração. Houve momento em minha jornada quando olhei para os recursos que possuía e pensei serem insuficientes. Não bastam. A espiritualidade não pode usar tão pouco. Comparava-me a outros que tinham mais dons, mais oportunidades, mais condições e sentia-me insignificante. Mas certo dia, ao refletir sobre o ensinamento do menino que ofereceu 5 pães e 2 peixes, compreendi que a providência jamais me pediu para ser extraordinário. Pediu-me apenas para estar disponível ao bem. Aquele menino não multiplicou os pães. Ele não realizou o prodígio. Simplesmente colocou o que possuía nas mãos daquele que podia transformá-lo. E aquele gesto de entrega consciente mudou tudo. Naquele dia, minha perspectiva transformou-se. Cessei de menosprezar as pequenas coisas que possuía e comecei a oferecê-las com gratidão sincera. E foi nessa postura de entrega humilde que comecei a perceber o amparo espiritual, multiplicar minha existência de formas que jamais poderia imaginar. Então, permitam-me perguntar: estaríeis subestimando o que já possuís? Talvez seja um talento natural, uma habilidade desenvolvida, um vínculo fraterno, uma oportunidade simples, ou mesmo vossa fidelidade silenciosa na prece diária. Podeis chamar de pequeno, mas o plano espiritual reconhece como semente de progresso. E quando a luz divina toca a semente, a colheita sempre se manifesta em seu tempo. Convido-vos também à reflexão sobre como lidais com as portas que se fecham. Por vezes, quando o plano divino nos redireciona, ou quando as circunstâncias bloqueiam nosso caminho, sentimos-nos rejeitados ou abandonados. Mas, na realidade, cada obstáculo é proteção. Cada desvio é redirecionamento necessário. E cada negativa do destino é muitas vezes preparação para uma conquista ainda maior. Acreditais nisso? Estais dispostos a confiar na sabedoria superior o suficiente para continuar caminhando, sabendo que ela fechará as portas equivocadas antes que vos machuquem
e abrirá as portas corretas no momento oportuno. E há também os períodos de espera. A espera pode ser a prova mais desafiadora. A espera vos questiona. A espera testa a vossa fé raciocinada. Esperar parece silêncio e abandono, mas esperar não é em vão. A espera é a escola espiritual da providência. Nela se aprende a paciência que amadurece o espírito. Nela se desenvolve o caráter que nos prepara para conquistas maiores. Nela se aprofunda a intimidade com os planos superiores da consciência. Seria possível que a própria fase em que vos encontrais, aquela da qual talvez desejeis escapar, seja, na verdade, o campo de preparação para vosso próximo salto evolutivo? Agora desejo oferecer-vos algo prático. Quero convidar-vos a um exercício espiritual. Pelos próximos 5 dias, escrevei diariamente uma coisa que possuis. Algo simples, algo comum, algo que podeis até sentir tentação de ignorar. E em vez de menosprezá-lo, agradeçais à providência divina por ele e declarais com fé consciente: amados mentores, coloco isto sob vossa proteção. Porque 5 dias? Porque no ensinamento dos pães e dos peixes, foram 5 pães que se tornaram a base para uma manifestação extraordinária. O número 5, nas Escrituras Sagradas estudadas em O Evangelho segundo o Espiritismo, frequentemente representa a graça divina e a multiplicação das bênçãos. Ao praticardes este exercício por 5 dias, estareis entrando num ritmo de gratidão elevada. Estareis educando vossa percepção espiritual para enxergar não através da carência material, mas através do reconhecimento grato das dádivas recebidas, e estareis abrindo vosso coração para que os fluidos benéficos da espiritualidade superior multipliquem aquilo que antes consideráveis insignificante demais. Asseguro-vos que, se levardes este exercício com seriedade e fé raciocinada, algo se transformará em vosso íntimo. No primeiro dia, pode parecer simples demais. No segundo, pode parecer ordinário. Mas ao 5º dia, começareis a perceber que a luz espiritual está remodelando vossa perspectiva. Começareis a contemplar vossa existência com olhos renovados. Começareis a agir com postura diferente, mais fraterna e confiante. Começareis a compreender que vossa pequena oferta é mais do que suficiente quando entregue com amor ao propósito do bem universal. Então, aqui está meu convite sincero. Não vos limiteis a ouvir e seguir adiante sem ação. Tomai uma atitude consciente. Escrevei vossos pensamentos. Declarai vossa gratidão. Vivei esta prática com sinceridade. E ao final destes 5 dias, voltai para testemunhar o que a providência divina operou em vossa alma. Creio firmemente que vosso testemunho não apenas vos fortalecerá, como também trará consolo espiritual a outro coração que busca desesperadamente ver a espiritualidade transformar seu pouco em algo grandioso. Guardai isto em vossa consciência. Estais exatamente onde precisais estar para vosso progresso espiritual. A sabedoria superior conhece cada etapa do caminho que se abrirá à vossa frente, e os mentores espirituais aguardam, com amor infinito, que coloqueis vossos 5 pães e 2 peixes, vossos recursos, vossos talentos, vossa boa vontade, sob a proteção da luz divina. Que a paz do Espírito vos acompanhe. Que a fraternidade universal vos ampare nesta jornada de transformação interior. Segui em frente com coragem, irmãos e irmãs em humanidade, sabendo que não caminhais sós. A caravana invisível dos espíritos protetores vos acompanha, guiando cada passo, iluminando cada escolha. Assim seja, na caridade e no amor que nos une a todos na grande família espiritual. Gostou deste conteúdo? Quer aprofundar seus conhecimentos na doutrina espírita? Inscreva-se em nosso canal para receber mais orações, estudos e reflexões baseadas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão, paz e luz em vossos caminhos. Que assim seja, e assim é.